Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com você, no seu lar, na sua casa e com a sua família, que você possa ter nesses dias, nesse final de semana, desfrutado do melhor de Deus para a sua vida. Eu quero falar convosco hoje à noite numa palavra baseada no Salmo 37 e o verso 5, que diz uma palavra que todos nós conhecemos de cor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esta é a palavra que eu separei como tema da minha mensagem hoje à noite. E agora? Quantos de nós não estamos fazendo essa pergunta nesse exato momento? Na situação atual que o mundo enfrenta. E situação essa que nunca nenhum de nós imaginamos, muito menos já passamos por algo semelhante ao que estamos vendo hoje. E agora? Então nessa caminhada, por mais que a gente planeja, que confiamos no nosso profissionalismo, que procuramos fazer as coisas certas, e nós muitas vezes acabamos nos conformando com aquela frase: errar é humano, quem não erra é quem não faz nada. Porque é difícil nós, como seres humanos, admitir que erramos. Sempre achamos que somos super-homens, que sabemos tudo, que entendemos tudo. Principalmente quando as coisas vão bem, quando as coisas dão certo, eu faço, eu sei, eu consigo, eu vou, eu tenho, eu. Quando não dá certo, a gente baixa a bola e diz: não, quem nunca errou? Então tem momentos na vida que não dá tempo de aprender. Tem decisões na vida que vai ter que ser rápidos. Como parar numa encruzilhada sem saber que caminho tomar? E agora? Então na caminhada da vida vai faltar muitas coisas que nós muitas vezes não levamos a sério. Coisas e potencial que nós temos nas mãos, mas às vezes não valorizamos. E muitas delas a gente talvez usa muito pouco. Por exemplo, sabedoria. Ninguém procura exercitar-se meio a priorizar em ser sábio. Afinal de contas, não é todo mundo que é sábio. Agora, Tiago capítulo 1, verso 5 diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus. Então, por falta de sabedoria, a gente bota tudo a perder. Sabedoria é quando a gente procura o mais depressa aprender a fazer as coisas. Tudo que a gente não sabe vai demorar um punhado de tempo para aprender. Mas a gente vive hoje numa geração totalmente fechada ao aprendizado. Ninguém quer admitir que não sabe, ninguém quer se sentir inferior às outras. Se você chegar numa roda de amigos e perguntar para as pessoas: escuta, você sabe isso? Não sei. Mas você não sabe nem do que está falando, mas você diz: eu sei. Então, vivemos hoje num mundo onde nada se cria, tudo se copia. E se é copiar, é colar, ninguém se preocupa no que é certo, mas no que dá certo. Você sabe fazer isso? Não, não sei. Como é que você fez? Aí eu vi alguém fazendo. Mas está certo? Não sei. O que precisamos entender que nem tudo que dá certo para mim vai dar certo para você. Uma coisa que dá certo para você pode não dar para mim e vice-versa. Então tem experiências na vida que são únicas. Assim como tem bênçãos de Deus que é só para mim. E algumas bênçãos é só para você. Ah, o fulano fez assim e deu certo. Alguém está fazendo assim e está dando certo. Nós não podemos viver a experiência dos outros, principalmente no que diz respeito a Deus, ao nosso Deus. Nós temos que nós vivermos as nossas próprias experiências por Deus. Então na vida, muitas vezes, além da sabedoria, vai nos faltar experiência. E por falta de experiência, vai gerar erro nas nossas decisões. Se a gente soubesse como resolver os problemas, eles não seriam problemas. Por que a gente chama hoje de problema? São problemas porque a gente não sabe resolver. É por isso que ninguém tem experiência com problemas. Eles nunca são os mesmos.
Então temos que aprender, e quando aprendemos, adquirimos experiência. A falta da experiência é a causa da gente não saber tomar as decisões certas, na hora certa. Fazer o que já fez é fácil. Se não é uma experiência, mas também não é algo tão novo. Não, já ouvi dizer, me falaram que é assim. Marcos no capítulo 2, verso 4. E não podendo aproximar-se por causa da multidão, fizeram um buraco no teto, por cima de onde Jesus estava, e o fizeram descer numa esteira, e o colocaram bem na frente de Jesus. Primeiro, imaginamos que deu um trabalho danado para que eles concordassem, os quatro, em levar um paralítico até Jesus. Que é óbvio que Jesus, mesmo estando acompanhado de uma grande multidão, conseguia caminhar mais rápido do que alguém carregando o outro em cima de uma cama. Quando eles diziam, não, vamos ali, Jesus está ali. Quando eles chegavam ali, Jesus já não estava mais ali. Até que eles conseguiram chegar até Jesus. E o texto diz que eles não puderam se aproximar. E eu imagino um olhando para o outro e dizer, e agora? Qual foi a decisão que eles tomaram? Um olhou para o outro e disse, eu falei que isso não ia dar certo. O outro disse, eu falei para vocês que tinha muita gente. Onde Jesus está, tem sempre uma grande multidão. Mas, isso é o terceiro, mas o quarto olhou para eles e disse, vai dar certo. Vamos entrar pelo telhado. Simplesmente olhou um para o outro, você está maluco, como? Agora escute isso. Toda decisão a ser tomada passa primeiro pela nossa mente, que processa as informações antes de tomar decisões. Antes de você deparar com a situação que você precisa tomar decisão, muitas informações você já mandou para a sua mente. Pensava, já pensou, se esse cara cai daí, vai ficar pior. O outro dizia, a gente vai lá só pagar um mico. Enquanto o outro mandava para a mente coisas positivas. Nós agora estamos 4 carregando um, depois vai voltar nós 5 fazendo uma farra danada. Ele mandava coisas positivas para a fé. É preciso entender que toda decisão depende de que tipo de coisa nós estamos enviando para a nossa mente. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Agora se você inverte, não vai dar certo. Agora presta atenção. Na dúvida, o mesmo tempo, o mesmo trabalho que dá para você pensar e dizer não vai dar certo, inverta o não pelo sim, vai dar certo. É o mesmo trabalho, é o mesmo tempo. Por que enviar coisas negativas para a nossa mente se nós podemos enviar coisas positivas? Quais são as informações que eu e você estamos mandando para a nossa mente nesses últimos dias? O que mais se ouve nesses últimos dias, principalmente pelos nossos noticiários? Se é que você perde o seu tempo ouvindo esse besterol que a gente vê. É isso que a tua mente está armazenando. Aí você vai ter que entrar naquele pacote e dizer, não, todo mundo vai morrer com o Covid-19. Agora, se você mandar para sua mente, eu não vou morrer com isso, a minha família não vai morrer com isso, os meus filhos não vão morrer com isso. Isso é uma decisão sábia a ser tomada nesses últimos dias. Nós estamos falando de uma caminhada da vida. A minha, já 62 anos, já caminhei muito, já passei por muitos lugares. São 62 anos, dos quais 48 anos caminhando com o Senhor. E essa caminhada, essa minha caminhada, tem sido uma caminhada muito boa. Apesar das lutas, da dificuldade, mas o meu Deus sempre é maior. O meu Deus sempre me dá a vitória. Vamos voltar para o texto. Depois de sofrer, carregar o indivíduo nas costas. Vai que ele era pesadão assim que nem eu?
100 quilos, 120. Imagina. Sabemos lá que distância percorreram para chegar até Jesus? Aí chega na casa, no local onde está Jesus, aí uma multidão os impedia de receber a bênção. O que é que está impedindo você de prosseguir na sua caminhada? O que é que está impedindo você de prosseguir caminhando? A incerteza do amanhã, como vai ser? Não, querido. Entrega o seu caminho ao Senhor. Se você entregou o seu caminho ao Senhor, só nos resta confiar nele e acreditar que Ele tudo fará. Tudo é tudo, não é alguma coisa. Então, quando eu e você, quando nós enviamos coisas boas, positivas para a nossa mente, ela estará apta para tomar a decisão certa. Nessa caminhada, nós vamos sentir medo. Por causa do medo, a gente bota tudo a perder. O medo tem o poder de inibir o seu potencial, estragar seu presente e anular o seu futuro. Qual é a visão que você está tendo da vida? Como é que você vê os problemas? E como é que você vê o seu Deus? Lembra do moço de Eliseu? Acordou de manhã, saiu lá fora, olhou, viu muita gente, muitos soldados, carros e cavaleiros. E era verdade, era real, existia mesmo. Correu lá e disse: Senhor, Senhor, tem muita gente aí. Eu imagino Eliseu saindo lá fora, espreguiçando de manhã. Tem muita gente mesmo. Mas vieram aqui essa multidão só para me levar? Aí fez uma oração assim, eu imagino ele orando como se fosse agradecer o pão de cada dia. Senhor, obrigado pelo pão de cada dia, em nome de Jesus, amém. Aí o moço olhou e disse: mas tem muito mais gente de cá. Eles já estavam aí, eu não tinha visto tanta gente do nosso lado. Mas na caminhada da nossa vida, nós não podemos olhar para os problemas, sim, olhar para o nosso Deus. Não podemos ficar olhando para o tamanho do nosso problema, mas olhar para o tamanho do nosso Deus. O medo anula o seu presente. Você vive frustrado hoje, inseguro, a incerteza é muito grande. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? A coragem não é a ausência do medo. A coragem é resistir ao medo. O corajoso controla o medo, já o medroso é controlado pelo medo. Quando o medo vem, ele fica apavorado. Essa é a diferença do medroso e do corajoso. Quando a gente fala de medo e de coragem, querido, e quando nós falamos de uma caminhada da vida, tudo isso faz parte de um processo que caminha conosco. Vamos exercitar fé, coragem, medo, decisões, todos os dias. No capítulo 1 de Josué, quando Josué estava substituindo o grande líder Moisés, e Deus chegou para Josué e disse: Josué, você agora vai ser o líder, você vai conduzir esse povo. Sabe qual foi as coisas que Deus disse para Josué? Coragem. Seja forte e corajoso. Deus estava dizendo para Josué: Josué, ter medo é normal, todo homem, toda pessoa sente medo, mas controla o medo, não desanima, não deixe o medo te intimidar, não fique olhando para o medo, coragem. Com 48 anos servindo ao Senhor, nunca pensei de estar aqui falando para 5 pessoas, que é os irmãos venezuelanos que estão aqui. Eu nunca imaginei a gente com a igreja com as portas fechadas. E Deus está dizendo para todos nós, nesses dias difíceis de pandemia, nesse tempo novo, coragem. Não tenha medo. Eu não estou incitando ninguém a sair por aí fazendo besteira. O que eu estou tentando dizer é: não fique apavorado pelo medo.
Cada dia nós vamos ter que tomar decisões e muitas delas chegarão ao ponto de nos perguntar, e agora? Todos nós nesses dias temos orado, Senhor, a promessa da tua palavra é que, Salmo 91:10, que praga nenhuma chegará na tenda do justo. Então fique dentro da sua tenda que você não vai ter problema. Agora, se você acha que não tem nenhum problema sair por aí, sem necessidade, não aguento mais ficar em casa, mesmo para você que se diz cristão, que teme ao Senhor, a promessa é, não vai atingir a sua tenda, mas fora da tenda Deus não tem mais compromisso. Agora, escute uma coisa, ele não disse que por ele guardar a casa a gente não precisava colocar sentinelas. Ele não disse porque ele constrói, nós não precisamos construir. Prudência é tudo que a palavra de Deus nos ensina. Nós não podemos entrar pelos extremos, temos que ter o equilíbrio. Não é porque Deus diz que estaria conosco que nós podemos exagerar. A fé não exclui a gente fazer a nossa parte. Deus não vai fazer aquilo que somos nós que tem que fazer. Seria muito cômodo para nós em cruzar os braços, Senhor, eu vou entregar tudo em tuas mãos. Muito cômodo. Agora, entregar ao Senhor significa, amanhã eu vou distribuir currículo. Eu vou me esforçar para melhorar, eu vou esforçar como pai, como marido, como mulher. Aí o resto você pode deixar com Deus. Deus não trabalha para preguiçoso. A fé exclui sim o egoísmo. A sua fé, se você diz que tem fé, não significa ser egoísta. Você pode estar saudável. Você pode ser contaminado pelo Covid-19 e não ter nenhum problema. Você vai passar para os seus filhos, para a sua família e para os seus. Então não seja irresponsável e não seja egoísta. Não pense só em você. Por isso é necessário e importante que cada um de nós façamos a nossa parte. Prevenção é diferente de medo. Agora, e a igreja? Por que está fechada? A gente prega que Deus é o dono da prata, é o dono do ouro, que Deus é o Deus que faz, é o Deus que abre porta. E algumas pessoas perguntam, onde está a promessa de Deus que nem as portas do inferno prevaleceria contra ela? Não deixou de ser promessa, não deixou de ser a mais pura verdade. Agora, o grande problema é que a gente tem mania de referir a igreja como isso aqui. Vazio. Igreja somos nós. Então, se o diabo pensou que iria fechar através de Covid-19 as igrejas, ele abriu um monte de igreja para todas as partes. Aqui nós reunimos uma igreja. Nós temos pelo menos umas 40, 50 famílias como igreja, cada um nos seus lares, reunidos, juntos, adorando ao Senhor e servindo. É essa a igreja. E é isso que nós temos que entender. Que a igreja nunca deixou e nunca vai deixar de ser igreja, nem cumprir o seu papel. Que você pode, em meio a esse caos, estar sendo um canal de bênção para as pessoas que vivem com dificuldade, com frustração, que não têm paz, que não tem o Deus que você serve. Mas temos que admitir que o novo de Deus requer adaptações. O que é isso? Salmo 139. Antes que os nossos ossos ainda estavam em forma, eis que o Senhor já tinha escrevido todos os nossos dias. É novo para nós, mas não é novo para Deus. Estava no cronograma de Deus. Muitos como nós não têm entendido isso, mas todo mundo está precisando passar por adaptações. O ser humano é acostumado à rotina, mas Deus é um Deus novo, um Deus que se renova cada dia. A palavra de Deus é nova. As bênçãos de Deus é como um rio que jorra todos os dias. Quer nós concordamos ou não, quer gostamos ou não, esse é um novo tempo de Deus. E a igreja não pode entrar nessa neura do mundo. Quando nós, ser humano, dissemos, eu cheguei no meu limite, você não sabe, eu não sei, nós não sabemos qual é o nosso limite. Deus sabe, porque é Ele que nos fez.
E Paulo, em suas sábias palavras, disse muito bem claro: não vem sobre vós nenhuma tribulação que não seja humana. Mas junto com a tribulação, junto com as dificuldades, junto com o Covid-19, Deus está e vai nos dar o escape. Aleluia. Se você disser não estamos nas encruzilhadas, eu concordo contigo. Mas sabemos qual a decisão tomar. Não estamos perdidos e nem descontrolados diante dessa situação. Marcos capítulo 10, verso 48, diz o texto: muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem era Bartimeu? Por que é que Jesus parou para atender a ele? Porque os próprios discípulos o tentaram impedir. O discípulo não entendia que Jesus poderia curá-lo. Na caminhada por onde Jesus passava, curou muita gente, mas não curou a todos. Mas o texto me diz que Jesus parou e mandou chamar a Bartimeu. Sabe o que é que isso significa? Deus olha para nós com um olhar de misericórdia. E durante essa pandemia, mesmo que você se encontra perdido, se acha que está perdido, que não sabe fazer outra pergunta a não ser e agora, Deus vai olhar para você com um olhar de misericórdia. Estender as mãos para você e não só resolver o teu problema, mas mudar a sua trajetória de vida. Sabemos que Bartimeu era cego e estava à beira do caminho a mendigar. Sabemos também que num caminho passa todo tipo de gente. Mas nunca alguém tão especial como Jesus. E Bartimeu não desperdiçou a oportunidade. Bartimeu não ficou fazendo pergunta: e agora? Oh, aleluias! Às vezes, meu querido, ao invés de gritar, é falar com aquele que realmente nos ouve, com aquele que realmente nos importa. Bartimeu usou uma técnica importante: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas clamavam por cura porque sabia que ele curava, mas Bartimeu sabia, ele é o Cristo, filho de Davi. Falar para a pessoa certa, da maneira certa, com a convicção certa, pode mudar toda a nossa história. Foi isso que aconteceu com Bartimeu. Quando tentaram silenciar, ele gritou mais. E o texto diz que ele abriu mão do bem que lhe era mais precioso, a capa. Diz que ele jogou a sua capa e correu. Então não importa que tipo de decisão você tem pela frente para tomar. Duas coisas você tem que ter em mente: o que você quer e quem é que pode te dar. No livro de Marcos diz que chegou para Jesus um homem da sinagoga e disse: a minha filha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. O texto diz que ele foi com ele. Chegaram alguns da casa de Jairo e disse: a sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Então quem conhece a Bíblia entende que após Jesus ter dito para ele: eu vou contigo na sua casa curar sua filha, caminhando no meio da multidão, eis que veio aquela mulher e tocou nas suas vestes. Todo aquele reboliço, aquele alvoroço, até que a mulher se manifestou. Isso demorou um pouco. Chegaram os oficiais da casa de Jairo e disse: não incomoda mais o mestre, a tua filha já morreu. Então na vida nós temos que entender isso, na nossa caminhada, nós não temos que entender que nós precisamos fazer o que todo mundo faz. O que era certo aqui, que era normal, o que todos fariam no lugar de Jairo, era buscar um médico. Na vida você tem que saber o que você quer e quem é que pode te dar. O grande problema é a gente não saber o que quer e nem saber a quem pedir. Então que decisão tomar? As coisas que antes não eram tão importantes passou a ser as mais importantes para nós. As pessoas hoje não estão valorizando como nunca o seu trabalho e que às vezes você nunca deu valor. A família.
luto de todas as formas, precauções de todos os meios para proteger a família. Que outrora, o tempo de proteção da família ficava no bar. Depois do trabalho, chegava em casa 10, 11 horas da noite, tomava um banho e ia dormir. Hoje a família passou a ser importante. Não dá mais para ficar nos bares até tarde. Então esse é um tempo novo. Quantas vezes a gente deixou de vir na igreja por preguiça? Hoje é quinta, hoje estou cansado, hoje não... Mas sábado eu vou. Sábado não vou, mas no domingo eu vou. Uma vez por semana eu vou. Ficar em casa era um pavor. Hoje está se adequando e aprendendo que ficar em casa pode não ser o melhor lugar do mundo, mas é o único lugar do mundo que você tem para ficar. E nesse tempo novo, Deus tem o melhor para os seus filhos. Não murmure, não desespere, não tenha medo. Deus sempre foi e Deus sempre será contigo. Receba essa palavra hoje à noite, em o nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você nesse instante. Vamos agradecer a Deus. Ninguém nos impede de orar, ninguém nos impede de adorar. Adore o Senhor. Quem sabe você nunca teve essa preocupação. Aonde estão os verdadeiros adoradores? Aqueles que têm a voz bonita? Não. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Nesse tempo novo, Deus não só continua no controle, mas está a observar, a procurar aonde estão os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Pai Celestial, em o nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, obrigado por esse tempo de adaptação que estamos vivendo nesses últimos dias. Mas estamos felizes porque a promessa do Senhor não tem prazo de validade. E embora nós estamos vivendo um mundo confuso, às vezes descontrolado, mas nós, como os teus filhos, temos uma certeza de que o Senhor está no controle de toda e qualquer situação. Que no meio da crise o Senhor nos abençoa, que no meio da crise o Senhor nos abre portas, que no meio da crise o Senhor está conosco, que no meio da crise o Senhor nos impulsiona a caminhar mais pertinho de Ti. Sobrou mais tempo, ficou muito mais fácil te adorar, Senhor. Embora o que nos interrompe é estarmos juntos corporalmente, mas espiritualmente ninguém pode impedir de nós te adorar. Senhor, nós queremos nesse tempo novo aprender o que é que o Senhor quer ensinar para nós. Queremos sair desse tempo diferente, não queremos mais ser aquilo que éramos, porque nesse tempo novo o Senhor quer e permite que nós vivemos o novo do Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a não olhar para trás, para o passado, para a mesmice, mas para que nós possamos viver esse tempo novo do Senhor, servindo ao Senhor cada vez mais, amando o Senhor cada vez mais, adorando o Senhor cada vez mais, porque Tu és o nosso Deus. Senhor, eu quero agradecer a Ti pelo amparo sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Obrigado, porque quando oramos há alguns meses atrás para que o Senhor blindasse a nossa casa, para que o Senhor blindasse a nossa família, aleluia! Nós sabemos o que queríamos e sabemos para quem estávamos pedindo. Aquele que é poderoso para guardar os nossos. Obrigado pelo sustento, obrigado pela saúde, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pelas portas que o Senhor tem aberto, mesmo em tempo de crises. A Tua palavra mais do que nunca está sendo cumprida. O Senhor vela por cumprir a Tua palavra no meio dos Teus filhos. Senhor, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso presidente, Senhor. Deus tem misericórdia daquele homem, que é bombardeado por todos os lados,
E que muitas vezes Ele mesmo tem feito essa pergunta: e agora? Dê sabedoria para ele, dê temor do Senhor para ele, para que todas as decisões a ser tomadas, Senhor, seja de acordo com a tua vontade e segundo a promessa da tua palavra. Aquilo que o Senhor tem para o nosso país, para a nossa nação, nada vai mudar, independente de quem vai estar lá no poder. Mas quem está sendo responsabilizado é Ele. Então nós, como igreja, clamamos por Ele. Há milhares e milhões de pessoas intercedendo por Ele. Usa Ele como instrumento, a sua equipe, os nossos governantes, os nossos prefeitos. Deus, abençoa a nossa cidade. Foi essa cidade que nós escolhemos para criar nossos filhos e netos, para morar, para te servir, para ficar aqui, até o Senhor voltar para nos buscar. Então abençoa a nossa cidade. Abençoa os nossos vizinhos. Coloca temor no coração de homens e mulheres para que tomem as precauções devidas, Senhor, para que não sejam irresponsáveis, para que fazendo assim, agindo assim, tudo vai melhorar, para que tudo volte ao normal. Ajuda nós como seres humanos, como brasileiros, como iguaçuense a entender que muito depende de nós. Se nós fizermos a nossa parte, as coisas vão dar certo. E tudo muito breve voltará ao normal. Obrigado pela tua igreja. Entra em cada lar, onde a minha voz está alcançando nesta noite. Que esse lar seja abençoado grandemente, poderosamente, pelo poder que há no sangue de Jesus. Abençoa-nos, guarda-nos com o teu poder. É a nossa oração, é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, teu Filho, e as doces consolação do Espírito Santo, esteja aí com você na sua casa, com a sua família. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.